Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Passaremos ao estudo da nossa lição número 7 deste trimestre, com o tema As Naturezas Humana e Divina de Jesus. O texto áureo está na carta aos Romanos, capítulo 9, versículo 5, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. A verdade prática nos diz que Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. A nossa leitura bíblica em classe está na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 1 a 4. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Continuamos em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Antes de prosseguirmos para o comentário, lembre de deixar o seu like, o seu curtir neste vídeo. Lembre também de compartilhar com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo, e dessa maneira você nos ajuda a espalhar a boa semente aos corações. A introdução do comentário nos fala que, uma vez estabelecida definitivamente a Cristologia em Nicéia, no ano 325, e estabelecida a Trindade no Concílio de Constantinopla, no ano de 381, surgem novas especulações teológicas em torno das duas naturezas de Cristo, humana e divina. Essas controvérsias deram origem a um concílio, o Concílio de Calcedônia, no ano 451. Hoje é um bairro de Istambul, na Turquia. Ali se reuniram as lideranças cristãs para debater como agem as naturezas humana e divina de Cristo. A presente lição é sobre o nestorianismo e o monofisismo, dois pensamentos que foram considerados heréticos no Concílio de Calcedônia. Primeiro tópico: o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. O primeiro item, partimos de Romanos 1,13, descendência de Davi segundo a carne. O apóstolo está se referindo aos ancestrais de Jesus, ou seja, o povo judeu, o povo de Israel. Jesus veio de uma família humana, de carne e osso, que vivia entre o povo de Israel. A sua linhagem está registrada na introdução do Evangelho de Mateus e também no capítulo 3 de Lucas. Isso é para mostrar que Jesus ele não caiu do céu, ele não brotou do chão. Ele foi um ser humano como nós, foi gente como a gente. Jesus foi concebido no ventre de Maria, uma virgem de Israel, pelo Espírito Santo. Aí está esse elo humano-divino. É quando o divino encontra o humano, dando origem às duas naturezas do Senhor Jesus. A natureza divina, que ele já possuía, e a natureza humana, que ele passou a ter. Segundo item, declarado Filho de Deus em poder. Essa expressão indica a divindade de Jesus. Então veja que no versículo 3, quando fala descendência de Davi segundo a carne, está apontando para o lado humano de Jesus. E o segundo item,
no versículo 4, Filho de Deus em poder. Aqui está apontando para a natureza divina de Jesus. Ou seja, Jesus era, ao mesmo tempo, Deus e homem. Essa expressão indica a divindade de Jesus e é reforçado logo em seguida pelas palavras Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor aqui não é um pronome de tratamento simplesmente. Senhor aqui é a tradução para português do termo grego Kyrios, que por sua vez era a tradução para o grego do termo hebraico Adonai, usado somente para Deus. Ou então, muitas vezes, esse termo Kyrios servia para traduzir o tetragrama, o nome sagrado de Deus. Portanto, aqui Senhor é um título divino. Mais adiante, Paulo, ao descrever os privilégios que Deus concedeu a Israel, por exemplo, a adoção de filhos, significa que Deus adotou o povo de Israel como seu filho. Também, outro privilégio que Israel recebeu, a glória, ou seja, eles viram a glória de Deus. Nenhum outro povo viu a glória de Deus, mas o povo de Israel viu a glória de Deus, tanto no Monte Sinai quanto em outros momentos da sua história. Os concertos ou as alianças, os pactos que Deus fez diretamente com eles e que não fez com nenhum outro povo. Outro privilégio de Israel, a lei de Moisés, a lei dada por Deus através de Moisés no Monte Sinai. Tudo isso eram privilégios que somente o povo de Israel tinha, mais nenhum. E ainda tinha o culto, ou seja, os rituais, as festas judaicas, tudo aquilo que Deus tinha ordenado para eles dentro da lei, nenhum outro povo tinha recebido. E ainda as promessas. Deus tinha feito muitas promessas ao povo de Israel. Promessas, por exemplo, de lhes conceder a terra que vai do rio Nilo até o rio Eufrates. Ou seja, aquela porção de terra ali, do qual uma pequena parte hoje é ocupada pelo Estado de Israel, Deus prometeu conceder a eles. Deus não prometeu dar um tipo de terra assim para nenhum outro povo. O apóstolo conclui, dos quais são os pais, ou seja, os patriarcas e os antepassados, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. O Senhor Jesus, ao mesmo tempo que ele é um judeu, descendente de Israel, ele também é Deus, Deus bendito eternamente. O terceiro item nos fala sobre o antigo hino cristológico, ou seja, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 6. O texto em questão está dizendo que, embora Jesus, sendo Deus, não usou as prerrogativas da divindade durante seu ministério terreno, e mesmo que fizesse uso delas, não consideraria isso uma usurpação, ou seja, ele tinha direito de usar as suas prerrogativas divinas, mas não fez isso. O apóstolo está se referindo ao status de Cristo antes da encarnação, antes dele vir a este mundo. Mas ele enfatiza aqui o aspecto humano. O que Paulo está querendo dizer é, Jesus, mesmo sendo Deus, ele se tornou homem e ele se submeteu a todos os trabalhos e problemas que qualquer ser humano tem. Ele poderia ter usado seus poderes divinos, por exemplo, para não sentir fome, para não sentir sede, para não precisar dormir. Ele poderia usar todos esses poderes. Ele poderia usar seus poderes divinos para não sentir cansaço, para ter uma resistência maior do que a de todo mundo, mas ele não fez isso. Ele não usou seus poderes divinos a não ser para abençoar as pessoas ao seu redor, para curar, para falar do amor de Deus a elas. Então, somente assim que ele utilizou seus poderes celestiais. O apóstolo está sendo muito claro no sentido das naturezas humana e divina em uma só pessoa. Essa passagem é parte de um provável hino que os primeiros cristãos cantavam nos cultos, e o apóstolo Paulo inseriu essa parte na epístola aos Filipenses. O termo grego morphe, forma, usado pelo apóstolo Paulo, sendo em forma de Deus, indica uma essência imutável, significa que ele jamais deixou de ser Deus. Alguém poderia dizer, mas como Deus poderia se limitar? Sim, Deus pode se limitar. Deus pode fazer tudo. Ele é onipotente, ele pode fazer tudo, inclusive se autolimitar. E foi isso que ele fez. O segundo tópico, as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus.
Então veja que já naquela época havia pessoas, grupos que diziam Jesus foi só Deus ou Jesus foi só homem. Aqui começamos falando do nestorianismo. Quem foi Nestório? Ele foi bispo de Constantinopla entre os anos 428 a 431, apenas 3 anos. Ele discordava do título que era dado a Maria. Esse título era defendido por Cirilo de Alexandria. Cirilo de Alexandria chamava Maria de Mãe de Deus, em grego Theotokos, literalmente portadora de Deus, ou seja, aquela que carrega Deus. Assim ele sugeriu receptora de Deus, ou receptora de Cristo, mãe de Cristo. Então veja que Maria é mãe do Jesus humano e não mãe de Deus, já que Deus é eterno, Deus não tem pai nem mãe. Mas por que Cirilo de Alexandria teria dado esse nome, esse título, Mãe de Deus a Maria? Como uma reação àqueles que naquela época diziam: Jesus não foi Deus, Jesus foi apenas um ser humano extraordinário, muito importante, mas ainda assim apenas um ser humano. Então Cirilo de Alexandria dizia nada disso, Jesus não foi só Deus, só homem, ele também foi Deus. Então Maria é considerada mãe de Deus, dizia Cirilo de Alexandria. Na verdade, Maria é mãe do Cristo, mãe do Jesus humano. A expressão adotada por Cirilo, portanto, não é a mais correta, é uma contradição em si mesma. A intenção dele era boa, mas acabou utilizando uma expressão ruim. Embora a expressão criada por Nestório, ou seja, mãe do Cristo, estivesse biblicamente e teologicamente correta, a popularidade do termo mãe de Deus, usado por Cirilo, criado por Cirilo, impediu o êxito do termo e da explicação de Nestório. Então veja que a designação, a frase criada por Cirilo, pegou mais, embora estivesse errada. O correto realmente seria a expressão criada por Nestório, mãe de Cristo ou mãe do Cristo. Na verdade, a preocupação deles não era algo do tipo mariolatria, adoração a Maria. Isso veio depois, inclusive pegando carona no termo mãe de Deus. A preocupação deles eram as ideias do arianismo, que nós já estudamos em lição passada e que procurava de alguma maneira diminuir a divindade de Cristo. Falemos então do nestorianismo. Nestório defendia a formulação dos pais nicenos, ou seja, aqueles patriarcas da igreja que viveram na época do Concílio de Nicéia, que defenderam, que estabeleceram no Concílio de Nicéia a divindade de Cristo, que já naquela época havia grupos dizendo: Jesus não foi Deus, Jesus foi um Deus menor, um quase Deus. Então o Concílio de Nicéia veio para estabelecer nada disso, Jesus é Deus igual ao Pai. Então, Nestório defendia isso. Ele defendia a divindade de Cristo e a humanidade definida aqui no credo niceno-constantinopolitano, no ano 381. Esse credo é uma recitação que estabelece essas principais ideias sobre a divindade de Jesus. Segundo o pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, humana e divina, eram duas pessoas. Esse foi o erro de Nestório. Porque ele separava as pessoas, como se Jesus tivesse uma dupla personalidade, uma humana e outra divina. E essa foi a acusação contra Nestório, essa foi a sua heresia. Então veja que ele partia de uma ideia correta, ou seja, Cristo tem a natureza humana e a natureza divina, mas aí ele foi para uma ideia errada. A humana é uma pessoa, a divina é outra pessoa diferente da primeira. A ilustração nestoriana era a comparação de marido e mulher serem uma só carne. Ou seja, é um casal, mas são duas pessoas diferentes. É como se o marido fosse a natureza humana e a mulher a natureza divina. Essa era a ilustração que ele usava, só que está incorreto. Essa alegada afirmação nestoriana foi considerada heresia pelo Concílio de Éfeso em 431. Nestório foi condenado por esse concílio, que o declarou herege, ou seja, ele foi excomungado, ele foi expulso da igreja, ele perdeu seu cargo de bispo e depois ele foi exilado pelo imperador da época, que ao contrário do que alguns pensem, não era Constantino, já era outro imperador.
Veja, portanto, como é fácil surgirem as heresias. Elas sempre partem de um conceito correto e vão para um conceito errado. Ou então, elas pegam um conceito correto, deturpam aquele conceito, aquela ideia bíblica, e a partir daí chega-se em outra ideia errada. Vamos falar agora do monofisismo. O termo vem de duas palavras gregas, monos, que quer dizer único, e physis, natureza. Seu principal expoente, o defensor dessa ideia, foi Eutico, ou Eutique. Não é aquele Eutico mencionado no livro dos Atos dos Apóstolos. Essa doutrina afirma que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada. O sentido de amalgamar, não o de unir. Não se trata de união, mas sim uma mistura, uma fusão. Assim seria uma só natureza híbrida, nem totalmente de Deus e nem totalmente homem. Então veja que novamente se parte de um conceito correto, ou seja, que as duas naturezas de Cristo estão em uma só pessoa, mas aí se chega em uma formulação errada, em que não seria nem totalmente Deus e nem totalmente homem. É isso que é rejeitado pelo cristianismo. O cristianismo estabelece que Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. Essa doutrina foi condenada naquele mesmo concílio, o concílio de Calcedônia, no ano 451. Então veja que esse concílio ele vinha para analisar essas duas doutrinas que tinham surgido e acabou concluindo que todas duas eram contrárias ao que o cristianismo já tinha estabelecido. Veja aqui uma ilustração para entendermos melhor. O bronze. O que é o bronze? Ele não é um metal por si só. Ele é uma mistura, é uma liga de outros dois metais chamados cobre e estânio, de modo que ele nem é cobre e nem estânio, mas outro metal. Quanto à cor verde, é uma mistura das cores azul e amarela. Assim como o bronze não é cobre e o bronze não é estânio, o verde não é azul e o verde não é amarelo, da mesma forma, de acordo com Eutico e seu monofisismo, as naturezas de Cristo não são nem divina e nem humana. Essa ideia está incorreta, está em contrariedade com aquilo que o cristianismo já tinha estabelecido. Qual a resposta bíblica para essa ideia? Segundo a Bíblia, o Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, como lemos em Romanos 9:5, Filipenses 2, 5-11. Ou seja, ele é perfeito Deus e perfeito homem. Vamos falar um pouco do Concílio de Calcedônia. Essa formulação teológica fala das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. O que os bispos, os líderes da igreja naquela época estabeleceram? As propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência. Ou seja, Jesus ele não existe, ele subsiste, porque ele é Deus. Se ele fosse criatura, ele existiria, mas como ele é Deus, ele subsiste. Ele não é dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e o mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, Senhor. A encarnação do Verbo não é uma conversão ou transmutação de Deus em homem, e nem de homem em Deus. A distinção é precisa entre natureza e pessoa, ou seja, a sua natureza humana e a sua natureza divina são distintas, mas estão em uma só pessoa. A união dessas duas naturezas é permanente, como resultado da encarnação, ou seja, a natureza divina de Jesus não pode mais ser separado da humana. A partir do momento que o divino entra no humano, isso não pode mais ser desfeito. O documento, portanto, essa conclusão do Concílio de Calcedônia é uma interpretação precisa das Escrituras, ou seja, está de conformidade com as Escrituras Sagradas. Terceiro tópico, o perigo dessas heresias na atualidade. Vamos falar dos monofisitas. Quando a doutrina monofisista foi rejeitada juntamente com o nestorianismo, houve reação. Jacob Baradeus, um monge sírio, liderou o grupo monofisista e preservou essa tradição, conhecida como tradição jacobita. Então, esse Baradeus, ele entendia que o nestorianismo e o monofisismo estavam corretos, e ele tomou para si o ensino monofisista.
Isso foi chamado de tradição jacobita. Ele e seus seguidores rejeitaram a decisão do Concílio de Calcedônia. E hoje, quem são eles? São as igrejas ortodoxas, cóptica, armênia, abissínia e jacobitas, a maioria delas localizada no Oriente. É importante conhecer a cristologia dessa tradição cristã e saber como responder seus questionamentos, sobretudo conservar a fé no Jesus, o Deus que se fez homem, o Emanuel, Deus conosco, o Deus que se manifestou em carne. É claro que essa ideia também está presente em alguns grupos religiosos ocidentais, além dessas igrejas que nós mencionamos aqui. Independente de placa denominacional, algumas delas tomam para si essa ideia monofisista. Vamos falar também do kenoticismo, vem do verbo grego keno, que significa esvaziar, usado por Paulo em Filipenses 2,7, quando ele fala que Cristo se esvaziou de si mesmo. Melhor dizendo, Cristo se esvaziou de si mesmo. A doutrina quenótica afirma que Jesus, enquanto esteve na Terra, esvaziou a si mesmo dos atributos divinos. São duas linhas principais. Primeiro, o Verbo possuía os atributos divinos, mas escolheu não os usar. E outra linha, as prerrogativas da deidade foram usadas, ou seja, ele aceitou a adoração como Deus, por exemplo, mas na submissão do Pai e na direção do Espírito Santo. São duas maneiras diferentes de explicar a mesma coisa, como a natureza humana e a divina de Jesus coexistiram enquanto ele estava na Terra. Entendemos que sem atributos divinos, Jesus é menos que Deus. O kenosis é o esvaziamento de Cristo. Isso foi uma condição para o seu messiado, por isso ele abriu mão de sua glória celeste. Jesus revelou sua natureza divina quando esteve na Terra, ou seja, ele agiu como Deus em várias ocasiões, perdoando pecados, recebendo adoração, repreendendo a fúria do mar, coisas que só Deus pode fazer. Então, todos os milagres, prodígios, tudo isso ele fez para cumprir as profecias que apontavam Deus, fazendo determinadas ações. Falemos ainda da mariolatria. O catolicismo romano adotou o termo Mãe de Deus, criado por Cirilo, ou seja, um pensamento antibíblico que se desenvolveu numa teologia e permanece até hoje por conta da sua popularidade. Com isso, aprendemos que o que parece certo e a escolha popular nem sempre representam a verdade, deixando de lado aquela ideia de que a voz do povo é a voz de Deus. A conclusão da nossa lição é que o Concílio de Calcedônia, no ano 451, reafirmou o que tinha sido decidido nos dois concílios anteriores, ou seja, o de Nicéia, em 325, e o de Constantinopla, em 381, ratificando os credos produzidos por esses conclaves gerais e estabeleceu definitivamente as duas naturezas de Cristo. A melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem no que acreditamos, os ensinos oficiais de nossa Igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Isso serve como nosso referencial quando nos deparamos com doutrinas inadequadas. Aqui está, portanto, um resumo da nossa lição de número 7, revista CPAD de adultos, e na sua escola dominical, na sua igreja local, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E
e até domingo que vem.